Qual é o segredo da produtividade? Talvez você conheça alguém no seu trabalho que é desse jeito, uma pessoa que está focada, que ela sempre é ágil, que ela parece que tem a vida no lugar, ela é organizada. Você olha para ela e se pergunta, mano, o que essa pessoa tem de milagroso que ela consegue operar em um alto nível de produtividade toda hora? E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te explicar como é que funciona o protocolo da produtividade para você se tornar essa pessoa. Passo número 1. A primeira grande sacada da produtividade não está no que você faz, e sim naquilo que você não faz. E é muito difícil você ter clareza do que você não deveria fazer, a menos que você tenha cristalino o que é que você quer. A maior parte das pessoas tem dificuldade de priorizar as coisas justamente porque elas não refinaram o suficiente o que elas estão buscando. Elas querem ter um corpo legal, e elas querem viajar, e elas querem ficar ricas, e elas querem fazer um monte de coisas que não se conversam muito bem. E acima de tudo, elas ignoram frequentemente o preço daquilo que elas querem. Se você quer fazer um Ironman, como eu fiz no ano passado, você precisa saber que você vai ter um grande sacrifício para você concretizar isso. Você vai ter que investir em equipamentos, você vai ter que investir em recuperação e, acima de tudo, você vai ter que treinar pra caramba. Nas minhas semanas de pico, eu treinava 20 horas por semana. Era 2 treinos de corrida, 2 de bike, 2 de natação, 2 de musculação. No sábado eu fazia o treino de transição, que era 6 horas de bike mais 1 hora de corrida depois, e no domingo eu fazia uma meia maratona para fechar a semana. Segunda-feira era off para dar uma descansada e terça-feira o negócio começava tudo de novo. E talvez você olhe para isso e fale assim, você tá maluco, eu não quero fazer isso nem a pau. E tá tudo bem. A pergunta é, o que é que você quer e qual é o preço que você está disposto a pagar? Porque uma vez que você refine isso o suficiente, é esta clareza que vai te permitir conseguir operar em um nível de produtividade completamente diferente do que você tem hoje. O que me leva ao passo número 2. O grande desafio do planejamento é que ele é extremamente contextual. Uma coisa é você construir um prédio que você precisa planejar 99% antes e executar quase que 100% dali em diante exatamente como você imaginou. E uma outra coisa é você desenvolver um aplicativo de inteligência artificial que a cada semana acontece uma coisa diferente, depende de iterações, de usabilidades e aceitação de mercado, crescimento orgânico e uma pá de coisa que é absolutamente não planejável. É por isso que você vai ter o WBS de um lado, você vai ter o Scrum do outro. E o grande lance dos planos é que a maneira mais eficaz de você atingir o seu objetivo é extremamente dependente do contexto que você está operando. E é por isso que é tão importante você ter um plano muito bem feito e adequado para aquilo que você quer. A maneira que eu soluciono isso hoje é pagando caro em mentorias. Só esse ano eu gastei mais de 300 mil reais para ser mentorado por alguns dos maiores nomes do marketing digital e fora dele que existem no Brasil. Pessoas que alcançaram um nível de sucesso muito maior do que o meu e que vão me dar o caminho das pedras, vão me ajudar a ter planos de uma forma muito mais clara, concreta e segura do que se eu tentasse fazer sozinho, o que claramente ia ser muito ineficiente. Porque no final das contas, essas coisas se pagam. Você ter um cara que já trilhou o caminho que você quer trilhar é uma forma extremamente inteligente de você traçar um plano e assegurar que você vai segui-lo da melhor maneira possível. O que me leva ao passo número 3. É muito curioso como as pessoas não se consideram organizadas, mas elas têm um grau elevadíssimo de organização para coisas que elas gostam de fazer. O cara que curte o futebol, ele tem um ritual incrivelmente complexo para ter comidas, bebidas e um ambiente perfeito para curtir um jogo de futebol. A mulher que gosta de se arrumar para ir para um evento especial como um casamento, ela vai ter uma rotina extremamente complexa e sofisticada para ela estar o mais perfeita possível ao longo de todo esse tempo. E tudo isso requer um altíssimo grau de organização, que em geral as pessoas ignoram que elas são muito boas nessas coisas e não são boas em outras, mas a questão é, você simplesmente não se organizou para isso. Uma vez que você estrutura os seus processos e as ferramentas e os recursos e as coisas que você precisa para alcançar o seu objetivo o mais rápido possível, é assim que você ganha eficiência. A razão pela qual as pessoas usam equipamentos sofisticados, tipo aqueles vídeos que a galera faz café, que tem moedor e umidificador e um monte de coisas, não é simplesmente um capricho. Aquilo é a forma que a pessoa encontrou
para se organizar de uma forma que vai gerar um resultado que é o mais satisfatório possível para ela. Talvez você ache desnecessário e tudo bem, mas na essência a organização ela é uma função do resultado. Se você se organizar de uma forma a gerar o melhor resultado possível, isso não vai ser uma coincidência. Isso é exatamente o que vai acontecer. O que me leva ao passo número 4. Um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos sobre produtividade é 1 ano em 12 semanas. Um livro que me trouxe uma grande perspectiva sobre o poder da consistência. E ele diz uma coisa no livro que eu achei particularmente interessante, que é: as pessoas falham mais frequentemente por não executarem os planos que elas traçaram do que por terem planos ruins. E isso fez todo sentido na minha cabeça. Por que as pessoas não têm os corpos que elas gostariam de ter? Porque elas não seguem o plano de exercício e de alimentação que elas sabem que elas deveriam estar seguindo. Não se trata de encontrar a dieta milagrosa ou o plano de exercício milagroso. Se trata simplesmente de você fazer as coisas tediosas que são necessárias para você chegar no seu resultado. E é por isso que as pessoas mais produtivas que você conhece são obcecadas por execução. E não simplesmente uma execução cega, mas uma execução parametrizada. Elas olham para um lado, para o resultado que elas estão buscando, que é, por exemplo, emagrecer, e elas olham por outro lado para o esforço que elas precisam colocar, que é, por exemplo, malhar 3 vezes por semana e seguir a dieta do nutricionista. E elas vão acompanhar isso de forma obsessiva. Uma vez que você faça isso, é muito fácil de você fazer ajustes que sejam necessários ao longo do trajeto e, principalmente, assegurar que você está fazendo o plano que você mesmo se propôs a fazer para começo de conversa. E uma vez que você olha para a produtividade a partir da perspectiva da clareza, que vai gerar o seu planejamento, que gera a sua organização, que gera a sua execução e que renova a sua clareza, é o domínio desse ciclo que vai te permitir alcançar um grau altíssimo de produtividade. Mas você não vai conseguir fazer isso se você não estiver usando o seu tempo de forma inteligente. E se você quer assegurar que você está extraindo o melhor retorno possível sobre o seu tempo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar.